Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ludoscast, né? A gente tá na temporada Gamers. Eu sou a Bia e hoje eu tô aqui com o Alexandre. Eu sou o Alexandre, aqui do Ludus, e eu vou dar um spoiler do nosso convidado de hoje. Você que está nos vendo, sabe quem é que criou esse som? Eu não sei. Por isso que a gente chamou aqui ele, com certeza deve saber. Muito obrigado. Lucas Passos, Bem-vindo, é amigo. ele. É o nosso. Pessoal, Pode se O Lucas é o apresentar. nosso sound design aqui do Ludus. É o único amigo. sou o único compositor só de design. Aí, no caso, no processo tem também um dev, que a gente meio que afia as ideias para ir para a engine, né, para poder ver como o áudio vai se comportar na engine, que é onde a gente produz o jogo. E como é que você chegou aqui no Ludus? Já era da Este? Então, curiosamente, eu atuo no Ludus desde 2020, antes de chegar aqui. É porque eu trabalhava já com composição, né, convencional e tal. E a convite do nosso grande amigo e senhor Lorde Máximo, né? O Jusimar queria algum músico para compor os temas e sound effects, só que alguém que jogava videogame, que gostasse de videogame. Então, só deu eu na Então tipo, cabeça. você já trabalhava com música antes, né? Tipo, daí que veio. Ele trabalhava com música, composição, aí o Jusimar fez o convite para fazer dois projetos. Aí, posteriormente a isso, que eu vim ingressar aqui Então, presencialmente, no caso, desde 2020, né? desde 2020. E aí aqui no Ludus você faz, tipo. Na real, qual é a diferença de. Existe diferença entre sound design e compositor? Sim, existe. São E- processos e- diferentes. E você faz os dois aqui? Eu faço os dois. O que é a composição de assets, né? Seria. A composição nada mais é do que você criar os assets de áudio, né? Os arquivos de áudio, sendo sound effects ou trilhas sonoras mesmo, temas musicais no caso. O sound design é meio que a definição de como isso vai ficar desenhado na mídia que você vai distribuir, né? A mídia pode ser filme, pode ser, sei lá, uma chamada de introdução, games e assim por diante. E tem alguma diferença, por exemplo, de você fazer algo, sei lá, para um filme e para um jogo? Sim, é porque o jogo é mídia interativa, né? Então, conforme o comportamento do player, o som vai também responder a esse comportamento. O cinema não, você tem o storyboard e você já faz uma pré-definição de storyboard. Não tem, quando a gente vai assistir um filme, a gente não tem a opção de entrar em outra sala e ouvir o som daquela sala. É o que está no roteiro, o que vai acontecer, a gente já vai ouvir. São propostas diferentes. São semelhantes, mas são propostas diferentes. É meio que, tipo, o caminho que a gente faz consumindo uma coisa de cinema é, tipo, linear. E aí, Isso. quando é um jogo, tipo, tem... Tem várias possibilidades, isso depende justamente do player. Eu tava, antes do episódio, eu tava pensando, assim, tipo, como que a questão do som e a mídia, ela é meio sutil, assim, né? Tipo, não é algo que a gente percebe visualmente quando a gente tá assistindo o filme, mas, tipo, é como importante para guiar, né? Tipo, o que a gente sente, tipo, e fazer a gente emergir no conteúdo, né? O som eu considero como parte da alma de qualquer projeto, porque ele é o grande auxiliar de imersão no projeto. Imagina você vai assistir qualquer filme sem som, totalmente... não tem aquela emoção, aquela Sim. sensação que quando você coloca os efeitos sonoros e os sons, o impacto é totalmente diferente. Sim. Tinha, justamente, porque principalmente se não tivesse nenhum som, que já não tinha as narrativas, né? Ia ficar meio bem monótono, só passagem de telas, né, de cenas. Isso. Em algum momento a nossa mente ou o nosso cérebro já perdia a atenção. Tem uma coisa com som que eu tiro, que é pra justamente bloquear as minhas emoções, é quando eu tô vendo o jogo. Porque a entonação do narrador e as coisas que eu ouço me deixam, tipo, muito nervoso. Aí eu vejo o jogo no mudo, porque eu só não tenho muita emoção.
Entendi. É da hora. Cara, agora é interessante, mas presencialmente o jogo é um absurdo. Porque a torcida, aquele Sim. som tá, teu ouvido e tal, é sensacional. De arrepiar. Assim. E aí, um outro ponto, né, que eu tava... Eu achei que vocês assistiam Game of Thrones, por isso que eu comentei antes. Mas, O Game of Thrones lá, o Digo, né? Pois eu lembro que teve uma. a primeira vez que eu parei, assim, pra pensar, pra, tipo, perceber e ficar voltando e ouvindo coisa que não é uma composição com um cantor e tal, né? Tipo, era o do episódio que a Cersei explode o septo lá, que tu consegue se perceber guiado pelo som, que, tipo, são 10 minutos de uma calmaria muito grande, sonora, e aí do nada, tipo, acontece o que aconteceu, né? E aí uma coisa que tava todo mundo reclamando, teve esse episódio de Casa do Dragão, e a galera, tipo, sentiu que era essa a intenção do episódio, mas que não se sentiu guiada pelo som, e todo mundo meio que reclamou disso, do som. É muito carinho que faz mesmo. Tem galera que é. É uma sensibilidade grande, na real, que uma vocês têm, né? Tipo, E tem a questão do. Tem pessoas e pessoas, né? Tem uma galera que realmente tem uma percepção mais aguçada para certos detalhes que não é comum. Assim. Mas, por exemplo, é interessante falar de silêncio quando a gente fala em filme, porque na verdade não é um silêncio total, né? Porque o silêncio zerado mesmo ele incomoda. Mas é uma ambiência de baixa frequência que se geram, aí isso vai te aguçando. sim. Tem um filme que me impacta muito o sound design, a trilha sonora, que é o... não. Cara, eu não lembro agora o nome. Eu ia falar, eu tava pensando É um nisso. dos também, é um dos melhores filmes que eu assisti na vida, mas tem um que é de tensão, que é o... cara, esqueci o nome, só o nome. Que são aqueles... É um momento pós-apocalíptico, tem aqueles bichos que eles só ouvem. Não, é meio novo. É Lugar Silencioso, Que será? tem no Lugar Silencioso. Pô, Esse muito filme é bom. um absurdo, a tensão. É muito só. Essa caixa de... Isso, O Bird Bird Box. Box, o Lugar Silencioso e o Interestelar é um absurdo. Henry, e como é que funciona a tua atuação nos projetos aqui do Ludus? Tipo, você atua como compositor dos assets e sound design, a gente pode dizer? Isso. Então, tipo, você produz, né, tipo, os efeitos e você que decide onde que eles entram, isso? Isso. Tem duas formas que eu trabalhei aqui já. Por exemplo, eu só era compositor basicamente e direcionava o comportamento dos áudios para o dev, né? Aí o dev que ficava mais com a parte de implementação de sound design. Só que aí eu já roteirizava tudo para ele, faz isso, tá, beleza. Aí com a prática dos middlewares, no caso, praticando o Unity e tal, aí a gente vai para parte prática mesmo do sound design, que aí eu jogo para por exemplo, na gravação convencional, quando você grava uma banda, você grava os instrumentos separados e renderiza tudo junto. Então é um arquivo de áudio com todas as informações de baixo, bateria, teclado e tal, tudo junto. Para sound design e para jogos, a gente tem a possibilidade de continuar a fazer o render separado das trilhas e você manipula isso, onde é que a bateria pode tocar, onde é que uma percussão, onde é que um sussurro de um animal, sei lá, alienígena pode surgir, assim. Aí você joga no middleware, faz o comportamento, faz a build para ir para integração na Unity, aí o dev ele só faz meio que posicionar onde é que essas coisas vão acontecer no jogo, entendeu? E Lucas, existe, por exemplo, alguma diferença ou tem de fazer esse sound design para jogos mobile, né, para celular, do que para jogos, por exemplo, para PC ou console? Não são muito diferentes não. A diferença é só meio que quando se vai pro gênero, né? Qual é o estilo de jogo, se é plataforma. Quando é plataforma é 2D, então é um comportamento bem mais limitado do que o 3D, porque o 3D você realmente tem o giro de 360 de onde o som pode surgir. Aí isso vai muito no projeto que você desenvolve dentro do middleware e da Unity. Aí, por exemplo, em 2D, o jogo do Mario, né? Você segue linearmente e não tem nada surgindo de profundidade ou das costas e tal, assim.
deixa eu ver, do The Legend of Zelda, no caso. O personagem é a terceira pessoa, só que pode surgir um inimigo atrás de você e tem que simular o som que tá surgindo. Que só de um lado, né? Só de um lado. Caraca, ainda tem isso, né? Que é uma programação já diferente. Jogo de tiro e tal. Passa o avião aqui. Tem que ter essa percepção e, no caso, é estruturado pelo tipo do projeto. Pelo tipo do projeto. E aí, por exemplo, chega o briefing, né? E aí, tipo, você que queria... Você tem essa liberdade criativa para tipo, decidir qual sonoridade que vão ter aqueles assets, ou tipo, vem meio que tudo definido e tipo, você tem só que fazer? Não, bem... Eu sempre pego um pouco do GDD já. Ou eu, quando não... É isso? GDD. Game Document Developers, que é o documento de desenvolvimento do jogo. Entendi. Aí que tem todas as informações possíveis do que vai acontecer no jogo. Tanto de personas, que para quem é um público-alvo, assets de design já, pra gente já ter uma ideia de concepção de arte, como é que vai ser. Aí o que eu faço, às vezes, como eu já participei de Game Jam, desde 2018 eu participo de Game Jams. Aí quando não tem o GDD, eu peço já pro design mandar alguma coisa. Quando ele começa a fazer alguma coisa, me manda o que tu tá fazendo aí pra eu já emendar na som próximo à concepção visual que vocês estão definindo. Então o som ele depende, pelo menos pra mim, eu trabalho assim. É difícil trabalhar as cegas. Mas eu dependo um pouquinho, eu prefiro esperar um pouquinho do concept art mais desenvolvido para eu poder ir definindo os tipos sonoros e a lista do que vai precisar de som. Eu faço uma prévia que é comum, que é de salto, andar, as sessões que sempre tem tradicionalmente jogos de plataforma, só para eu já delimitar alguma ideia. Mas aí, dependendo do projeto que vem no documento, que a gente vai realmente definir quais são aí os sons que acontecem no jogo. E é bem interessante porque tem detalhezinhos que tem tipo, uma porrada de camada de sons. Uhum. Aí um ataque de um boss, ele tem a parte dele, por exemplo, encher energia, preparar o tiro, soltar a energia, o impacto da energia no personagem ou na parede. Então já foram quase seis sons diferentes. Caraca. Sendo que esses 6 sons eles têm outras camadas e subcamadas. Aí qual é o elemento que isso é refletido? Se é na pedra, na madeira, no ferro. Então tem todas essas percepções que a gente tem que... E geralmente tem muita alteração, tipo, quando você aplica lá e você vê, tipo, pô, não funcionou, aí você tem muita alteração desse tipo? Sim, a gente sempre revisa, né? Igual como todo projeto de jogo, sempre tem o teste. Então, quando eu envio os áudios, aí eu sempre fico pedindo uma build de atualização, só para eu ver como é que está sendo o comportamento, se está interagindo o som com o concept art mesmo, com o jogo. Aí quando não tá, eu abro o projeto, refaço, trocar ou melhoro, vejo que às vezes vai muita coisa que não é para ir, então você enxuga mais o som para ficar mais próximo do que é para ser apresentado. E Lucas, e como que começou essa tua história, essa tua proximidade com o som, música? Eu venho de uma família assim de músicos, mas não profissionais, né? Pessoas que praticavam, meus primos, o meu pai. Aí eu ganhei violão com 12 anos de idade. Aí eu sempre, desde criança, era uma das coisas assim, eu tinha 3 sonhos quando criança. Eu queria ser astronauta, trabalhar com jogos ou ser entregador de pizza. Porque eu não sei porque eu achava que o entregador de pizza era feliz e nossa, ele é radical, saca? Então, deve ser emocionante. Aí ainda bem que deu certo né? E que é bem mais divertido o que deu certo. Aí eu fui músico convencional por muito tempo, né? Eu sempre me interessou mais compor do que interpretar, fazer cover, essas coisas. Desde quando eu comecei a tocar, eu já queria fazer as minhas músicas.
Aí eu começo a estudar mesmo música aos 18 anos, no Cláudio Santoro. Aí depois entro pra UFAM, graduo lá. Aí faço especialização em gestão de produção cultural voltada para projetos musicais e tal. Aí depois faço mestrado em Letras e Artes também pela UEA, voltado para arquivo e interpretação, no caso. Eu faço uma composição em homenagem a uma figura importante no rock, no blues, tá, que é o Robert Johnson. Que o mestrado também segue a linha de interpretação e composição musical. Aí foi assim, eu fui meio que tocando e tal, e foi acontecendo as oportunidades de eu ir me qualificando, né? Isso foi bem legal. E tu falou também que já gostava dessa parte dos jogos, né? Mas, por exemplo, como foi que tu ingressou nessa área dos jogos? Foi primeiro como desenvolvedor? Ou Não, já entrou já no sound design? já foi em 2000, acho que desde 2016, 2015, rolava a Global Game Jam. Aí eu sempre queria participar, só que a Global Game Jam era sempre em janeiro, assim, comecinho de janeiro, sei lá. Aí eu sempre tava viajando nesse período, né, período de férias e tal. Aí em 2018, não, quer saber, eu não vou viajar agora, vou viajar no meio do ano e eu vou participar. Aí eu já levei meu tecladinho e tal, aí galera, só tinha eu e um amigo meu que meio que a gente trabalhou junto, que é um dos grandes aqui de Manaus que trabalham com sound design também, que é o César Lima. Aí só nós dois que estávamos na Game Jam fazendo som para os jogos, entendeu? Aí desde aí, então eu, vou fazer isso também. Aí comecei a praticar e compor. Existe mais ou menos uma expectativa de tempo em um projeto? Por exemplo, a gente vai falar dos jogos, né, daqui. Tô ligado. Aqui no Ludus, você trabalhando em 2 jogos, né? Por enquanto em 2. E qual foi o primeiro projeto assim que tu fez pro Ludus? Foi o Basio. Você fica à vontade para acolher a sua expressão, né? A expressão do termo. E recentemente foi o Dinopixel. E o Dinopixel também foi muito, muito da hora. Aí é só com diretoria. Mas você passa muito tempo trabalhando no projeto para um jogo? Depende da demanda, por exemplo. A gente sempre faz a lista do que vai precisar do jogo de som. Aí, dependendo do que a gente definia, eu sempre começo pelas trilhas sonoras, assim, porque através das trilhas sonoras eu consigo definir os timbres de sound effects para justamente não ter conflito. Por exemplo, tem essa análise que se deve fazer também. Por exemplo, se eu escolher alguns tipos de sons, se eu fazer outros sons, eles não podem entrar muito na frequência dos sons que já estão definidos, porque senão não vão ter diferença na hora do jogo, entendeu? Então tem essas preocupações, aí vai de projeto para projeto. A princípio, esses projetos são semelhantes, então acho que em 3 meses, 4 meses já tem muita coisa bem produzida. Assim. E no Space Force também, você vai? No Space Force? Ainda não, mas provavelmente, talvez, não sei. Pode ficar falando muito dos jogos. Pode sim. Tem que ver qualquer coisa como é editável, né? É. Mas eu não tenho essa informação, então não sei, não posso afirmar. Porque eu penso no Space War bem sonoro também, assim. Acho que é até mais que o Dino Pixel. É bem mais intenso, né? Se eu não me engano, o Space War ele é semelhante a... Tem um jogo que eu lembro que jogava muito, que é o Sonic Wings. Nossa, é um absurdo de Sonic. E é bem frenético porque é uma guerra, né? Uma guerra, tiro, bomba e conflito e peguei. Star Fox 3D, o Star Fox é legal também, é legal. Ó. Tem as perguntas da plateia? A Bia, eita, dormiu aqui.
Tem uma pergunta que eu esqueci. Sobre quem, Hollow amigo? Knight. Qual? Me lembra o jogo, eu lembro do. Ah, cara. Eu... Pode falar crítica, será? Pode. Não, o sound design eu achei muito legal, assim, muito da hora. Dá uma ambiência interessante. Ah, lógico que o projeto ele foi feito, se eu não me engano, teve uma limitação, né? Foi crowdfunding, se eu não me engano, também. Aí eu acho que como eu sempre trabalho com essa questão de pensando no concept art para compor, me parece que às vezes o sound design tá tipo superior ao concept art, entendeu? Aí eu tenho esse conflitozinho artístico assim, mas é um projeto muito da hora, se eu não me engano vai ter o 2, né? Que é a personagem feminina. Sim, sim. Tem a sua variação, são detalhes. Nossa plateia é bem estudada, né? Pra quem não sabe é o Vitor, tá aqui, ó. Primo da Bia. No, Brincando. na ideação e game design de jogos, assim, é o método de brainstorm, que é a análise biônica, que é justamente você faz um levantamento de possibilidades de ambientes orgânicos que o jogo pode ter. Aí isso facilita muito pro sound design. O cara vai falar, beleza, perfeito, eu já vou preparar algo semelhante, entendeu? E, Lucas, e qual que é a tua trilha sonora, assim, poxa, de games que tu olha e fala, perfeita, me inspira? Pô, Vai, um top 3 referências pra ti de Isso aí. sound design. Top 3 referências de sound design. Realmente que o 3 eu tenho que relutar. Relutar. Eu tenho uma. Cara, assim, Muito querido. tem um jogo que me consolida muito, assim, na vontade de ter me direcionado pra isso, que é o Legend of Zelda Ocarina of Time, que é totalmente musical, né? Absurdo, assim. E eu gostei muito do jogo num todo, entendeu? A história, apesar de ser clichê, né? O personagem salva a princesa, coisa da Nintendo, normal. Mas tem a questão de fantasia mais pesada, ele depende da Ocarina para fazer, e tem várias musiquinhas, então eu fiz até ano passado, 2021, ano passado, né? Ano passado eu fiz um show, montei uma banda que por solicitação do Sesc, para apresentar só trilhas sonoras de jogos e filmes lá no Vasco Básicos e tal, que é o Cucas Festival, uma coisa que é um evento meio geek. Aí até rolou a edição passada, eles fizeram um convite de novo, mas tivemos outras prioridades esse ano. Agenda lotada. Aí eu toquei vários temas do Zelda, assim, foi da hora. O Zelda é talvez o jogo que eu mais gosto de todos que eu joguei. O segundo é da temática do Mario, mas é o Mario World, porque eu acho sensacional ali. Mario World é muito bem trabalhado, é bem mais complexo, é sensacional. E eu joguei recentemente Stray, que é um jogo bem simples do gatinho, mas a trilha sonora me chamou muita atenção, que foi a trilha sonora que me fez ficar mais imerso no jogo. Assim. Posso destacar esses 3, mas se fosse destaque seria porque eu não faço menção honrosa, eu faço porque justamente ele vai estar sempre em top 3, entendeu? É intocável. É intocável, é um absurdo, Final Fantasy nossa, é uma parada muito orquestrada. Assim. Mas assim, a princípio seriam esses 3. Assim. São jogos tradicionais até, meio que da época de grandes potências, assim, mas tem um que me chamou a atenção no Sound Effects, que é o Hades agora, que é de 2017, eu acho, 2018. Não. Sim. O Hades é bonito. Eu acho legal que
vetorizado, o jogo é muito legal, assim, bem da hora. Assim. E o Sound Effects, a trilha sonora nem tanto, mas o Sound Effects é muito legal. Nossa, é bem legal. Você prefere criar assets ou trilhas? Tem diferença, né? Eu tô falando certo? Assim, o asset, na verdade, é o que a gente chama qualquer arquivo que vai para engine, que é o Unity, né? Aham. O Unity é uma das engines que é a engine que é usada aqui no mundo. Então, qualquer tipo de arquivo tem asset de áudio, tem asset de design, de imagens e tal, são assets. No caso, a diferença aí são trilhas sonoras ou sound effects. Ah, é isso aí. Quem não sabe, cara, eu gosto de as duas. Por causa da parte artística, a trilha sonora, né? E o sound effects é muito criativo, é uma parada que pô, tu não tem nada assim, teve uma das demos de áudio que eu mandei pro Dino, era, por exemplo, a bala que ele pegava de uma arma batendo na parede ou uma superfície de metal. Aí como é que eu ia fazer isso? Aí eu tava em São Paulo, que eu tava viajando na época, quando eu comecei a produzir. Aí eu peguei meu relógio de ferro, né? Aí peguei uns talheres e botei em cima e gravei e mixei, Caraca. ficou perfeito. Aí foi assim, saca? Aí nesse caso, qual foi o que eu fiz de espada? Eu fiz um recente de espada. Eu acho que era pra alguma Game Jam. Aí eu vou na cozinha, pego tudo que é possivelmente que possa soar como espada e fico experimentando. Aí não, esse daqui tá melhor. Aquele som da lâmina. Não. Mas eu tenho um home studio em casa e Eu aí acho tem o meu muito cantinho pra gravar. interessante o processo criativo, né, dos sons, por exemplo, que eu acho que te oferece uma liberdade muito grande Tem pra uma brincar, experimentar. o sound design, ele cara, tipo, a pessoa tem que eu pelo menos eu considero, você tem que consumir muitas experiências diferentes para eu poder ter ideias diferentes, entendeu? Porque justamente exige um olhar diferente, uma criatividade diferente, porque você tem que imaginar coisas que não existem. A gente está falando de um jogo que pode ser um jogo, o Basel é um jogo de espaço, de alien e tal, e como é que simula todo esse... Teve uma diferença que eu tive de um outro jogo, acho que foi Game Jam também, que eu tinha que fazer um terremoto. Como é que faz um terremoto? Aí eu peguei um balde, grandão assim, aí enchi de prendedor de roupa, aí peguei umas pedras assim pra realmente simular o ambiente, que era uma caverna assim, rochoso. Aí eu gravei, fui juntando, fui montando, cortando e timbrando, aí pô, ficou sensacional. Tanto é que o dev que tava implementando, meu, cara, onde é que tá arrumando esse terremoto aí? Cara, foi aquilo que tá de casa. Assim, tem muita coisa que eu faço primeiro com a voz. Eu imagino com a voz e tal, aí eu faço vários sons com a voz até ter um norte, assim. Aí depois que eu começo a gravar efetivamente o que vai para o projeto. Tem vídeos da internet que falam que você não precisa esperar uma tempestade para gravar um som de chuva. É só você botar bacon no box para fritar. Sim. É isso. Eu tava vendo um vídeo acho que é o irmão da Bia, o Phineas, que eles... É meio bizarro assim, eles gravaram o som do... Ele gravou o som da porta abrindo, e aí ele só repetiu lá o som e virou a intro de Bad Guy, que é a música dela. Tudo dá pra randomizar, se eu não me engano, é esse o termo. Por exemplo, se a gente falar um A aqui, aí eu posso fazer esse A virar notas musicais. Então você faz melodicamente. Mas você compõe dessa forma, meio doida, assim? Misturando, fazendo... Tipo, distorcendo muitas coisas? Sim, já gravei voz minha
coisinha que bota lá o editor de voz e vira a voz de um monstro absurdo, assim, sabe? Libera o drive do Ludus. A gente tá pedindo a nossa demissão nesse. Ontem a gente teve também uma experiência com sound effect a gente gravou um outro podcast e aí, tipo, tava muito sem vida, né? Aí a gente aí botou, aí, tipo, sei lá, de uma pergunta pra outra fazia aí no finalzinho que é o ding que dá uma sensação de, tipo, terminou, entendeu? Ou começou, terminou, né? Então, Sim, o som faz da vida, né? Ao que é estático, então quando você coloca um somzinho. Tanto é que eu brinco com qualquer coisa que aparece de projeto, assim, eu acho que é a musiquinha aí. pô, o filme de terror é uma parada que é muito conduzida pelo som, né? É demais. Aquele. Inclusive, o pessoal chamava em stream era Friday, né? O jogo do jeito que não existe mais, que era o som que ele fazia. Querido. Interessante. Bom, eu tenho aqui pra te mostrar uma vinheta amigo, que eu fiz pro Ludus e pra te dar a nota ao vivo, tá bom? Só depois, quando parar a gravação eu te mostro. Aí vai que ele não gosta, né? Vai ser muito bom. Eu tenho as perguntas das nossas eu queria plateias. saber, por exemplo, não sou plateia. O que é necessário para seguir a profissão de sound designer e se tu tem alguma dica para quem pretende entrar nesse universo? É uma boa pergunta. Principalmente porque tem gente que acha que não precisa estudar música para ser sound designer. É aí que tô batendo direto demais. É que pra mim diferencia muito a qualidade dos projetos. Sabe? Porque a partir do momento que você não. Porque, por eu vim da carreira acadêmica, sempre constantemente fazer pesquisas e tal. A partir do momento que você não considera a música como uma ciência e que deve sempre ser aprofundada e praticada, né? A música é muita prática, né? Você se limita. Então, vai chegar um momento que a galera que não estuda música e quer ser sound design, ela só vai continuar produzindo a mesma coisa. Porque vai bater no teto da limitação mesmo. A princípio, estuda qualquer instrumento, mesmo que seja uma flautinha doce, que é bem fácil de aprender. É legal para estudar, dar uma base teórica também da música. E mergulha também nas possibilidades de produção musical, né? Hoje está tudo muito fácil, muito acessível. Eu mesmo comecei experimentando muita coisa de graça, assim, olhando na internet. Mas existem sempre... É legal, acho que uma das coisas que, por exemplo, na carreira acadêmica, quando a gente vai fazer um TCC, por exemplo, eles pedem as referências. Né? No meu mestrado, por exemplo, era obrigatório que você, no primeiro semestre, ler 40 livros, ter 40 referências. Então, você tem que pegar uma galera que já está atuando nesse sentido. Né? Não, voltados para a temática. Aí você lê um pouquinho do que não gosta, mas depois você entende que era necessário para uma maturação de intelecto mesmo. Cara, e tem que jogar, cara. Tem que jogar muito. Tem que jogar e tentar dar atenção para o que está acontecendo sonoramente no jogo. Sabe? É uma das coisas que me facilitam muito no processo, porque eu consigo olhar, isso daqui parece o jogo tal, e então acho que vai funcionar melhor assim, entendeu? E é isso. Acho que é isso. É uma dica básica. Meio te agradecer a tua presença, a participação no episódio Depois de faz hoje. um pix. Bota aí a gente vai botar na legenda do vídeo. Bota o QR Code, ó, aqui, ó. Também, Você né? pode clicar nesse QR Code aqui, ó. Aqui, ó, clique nesse QR Code que vai diretamente. Obrigado. Então, Obrigada, Lucas. Você quer agradecer alguém? Quero agradecer meu pai, minha mãe. Obrigado, pessoal. Acompanhem o Ludus. Obrigado pelo convite também. Acho que teremos mais novidades sobre sound design em breve, né? Sim. Que a gente está produzindo algumas coisas e espero que na próxima vez eu estou montando meio que
banquinho assim, de sonhos, tanto para testes ou meio que para sempre apresentar alguma coisinha para a galera daqui também. Talvez em breve teremos um workshop de sound design, não sei. Olha aí, boa, boa. Será? Mas acompanhe que a gente vai estar aí trabalhando e curtindo o universo do jogo. É isso, obrigado, amigo. E uma coisa que a gente sempre Eu não tô esquece. muito Não, cara, 6 episódios e a gente não falou. Sigam o Ludus.leve no Instagram. Desconto leve no Instagram. Isso aí. Primeira vez, mano. Aqui, ó, Ludus. Aqui, ó. É isso. Aqui, ó, Ludus.leve. Pega,